por ser anfitriã, vou apresentar a Juliana e o professor Mauro, e a gente conversa um pouco como vai ser a estrutura, né? Então, agradeço também a Denilson, em nome da AMPU, né, e os outros representantes da diretoria. A gente tem colocado isso já faz algum tempo, essa retomada da AMPU desde lá de 2001, que o GT de Educação da AMPU Bahia, ele tem, né, sempre estado junto à diretoria, e as diretorias da AMPU Bahia sempre tiveram uma sensibilidade, entender a importância da pauta educacional, então essa parceria é importante que continue, né? Certamente é um dos GTs mais importantes, não pela importância de ser melhor que o outro, importante pela pauta que agrega e que tem sido foco, né, nas últimas décadas aí, em ataques, em reformas, né, e que nos diz respeito enquanto profissão. Então, acho que é importante essa parceria e essa sensibilidade que as diretorias estaduais sempre tiveram, né, com a pauta da educação. E convido quem ainda não é filiado à AMPU, que se filie à AMPU, quem for da Bahia, filie à AMPU Bahia, quem não for da Bahia, se filie nas associações. É uma associação que ainda tem, né, cumprido um papel, historicamente ela cumpre o papel, mas ela ainda continua cumprindo esse papel importante de mais uma frente de disputas aí em torno da história, do direito à história, do direito a aprender história. Então, é isso, né? Olha só, então, o que Denilson nos colocou, né, como desafio seria, então, discutir um pouco essa relação entre a formação do professor de história e a BNCC, os desafios colocados na atualidade em torno da formação docente, né, do historiador, do profissional da história, em relação à docência e também ao currículo aprovado, que seria, né, a Base Nacional Comum Curricular. E aí a gente conversou com Juliana e Mauro, são dois parceiros e queridos amigos aí, e professores que estão à frente tanto da AMPU como em suas universidades nessa batalha em torno dessa discussão da educação, do ensino de história. Queria, então, combinar algumas coisas. Mauro, com a palavra aí, fique à vontade, seja bem-vindo à Bahia, mesmo virtualmente. Boa tarde a todos e a todas. Estamos no finalzinho da tarde, né? Ainda boa tarde. Eu queria iniciar agradecendo o convite da AMPU Bahia. Para mim é uma honra estar com vocês, especialmente para discutir uma questão que me parece não somente necessária, mas urgente, como é a formação de professores. Me parece que a educação brasileira atravessa uma situação particularmente difícil, e dentro dessa situação problemática, a história, tanto na educação básica quanto aquela produzida na universidade, ela vem sofrendo ataques que demandam a nossa atenção, e por isso pensar a formação de professores e a sua vinculação com a discussão científica me parece importante. Eu agradeço muito a AMPU Bahia por isso, e especialmente pela oportunidade de estar junto com a minha amiga Maria Pina e também com a minha outra amiga Juliana Andrade, duas pessoas por quem eu tenho profundo carinho, minhas parceiras no GT de ensino. E minhas... o que eu vou tentar apresentar aqui para vocês quatro questões acerca da formação de professores de história. A primeira é a maneira como evolui a formação de professores no Brasil, dando conta rapidamente da origem dos cursos de formação de professores, da relação entre o saber de referência e o saber docente, e de como a legislação educacional vem pautando a relação entre esses dois saberes, o saber de referência e o saber docente.
Depois eu vou situar para vocês rapidamente as características dos cursos de formação de professores que estão em atividade hoje no Brasil. Em seguida, eu vou apresentar a inflexão proposta pela resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no ano passado e, por último, eu vou apontar alguns desdobramentos desta resolução. Então, começando pela evolução dos cursos de formação de professores no Brasil, os cursos de formação de professores, ele tem dois momentos que estão relacionados aos espaços de formação. No Brasil, por uma série de razões relacionadas à emergência dos cursos superiores, a formação de professores, desde a independência até a década de 1930, ela foi restrita aos cursos secundários ou à escola normal. Basicamente, a escola normal. É só a partir da criação das universidades, especialmente da Universidade da Capital Federal, depois Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da Universidade de São Paulo, a USP, é que os cursos de licenciatura, eles começam, os cursos superiores de formação de professores começam a ser instituídos. Mas essa instituição se dá tendo por base os cursos já existentes, que eram os cursos de bacharelado. Então, a licenciatura, o curso de formação de professores, melhor dizendo, ele surge no Brasil, os cursos superiores, como um complemento ao bacharelado. A origem daquilo que nós costumamos chamar de 3+1 se deve a esse fato de que os cursos de formação de professores no ensino superior, ela se dá, essa formação, a partir dos cursos já existentes, que eram os cursos de bacharelado. Por isso que, já no início, a relação entre o saber de referência, matemática, geografia, literatura, língua portuguesa, história, e os saberes docentes sempre foi desigual. Na trajetória dos cursos de formação de professores no Brasil, o saber de referência, aquele voltado para a ciência que o professor iria professar depois na profissão, sempre teve um peso maior do que as discussões sobre a docência. Essa foi a maior regularidade que a gente pode perceber na evolução dos cursos de formação de professores no Brasil. Uma preponderância do saber de referência em comparação com os saberes da docência. E esses saberes da docência, via de regra, eram as didáticas, as psicologias, uma disciplina de legislação e uma carga horária prática, que, na maior parte dos casos, não ultrapassou, pelo menos até a década de 70, 1/8 da carga horária total dos cursos de formação de professores. Eu apresento para vocês um quadro aqui de como a legislação vem operando com essa relação entre o saber de referência e o saber docente. A legislação da década de 70 até a década de 90 e as legislações anteriores, elas estipulavam algo em torno, como eu já disse, de 1/8 da carga horária total do curso. Então, uma pequena parte do curso era voltado para a discussão sobre a docência e para a prática docente. É a LDB que promove a primeira alteração, estipulando uma carga horária prática mínima de 300 horas. Isso, para que vocês tenham uma ideia, isso era quase que o dobro
da carga horária prática da maior parte dos cursos de formação de professores no Brasil até aquela altura. Em cursos em que a carga horária era muito grande, era de 240 horas. Mas, na média, eram de 120 a 180 horas a carga horária prática na maior parte dos cursos. A Resolução 02 de 2002 aumenta esta carga horária prática, que era única especificamente voltada para a formação docente, para 800 horas, estabelecendo 400 horas de prática e 400 horas de estágio. A Resolução de 2015 amplia esta carga horária, porque ela estipula, além da carga horária prática de estágio, a carga horária de prática como componente curricular de 400 horas, e da carga horária de estágio de também 400 horas, ela vincula as 200 horas de atividades científico-culturais à formação docente. E, além disso, estipula 640 horas de conteúdos científico-teóricos voltados para a docência. A Resolução de 2019, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no ano passado, faz uma ampliação ainda maior. Ela separa 50% da carga horária para os conteúdos de formação de professores. E os outros 50% também se vinculam à formação de professores, porque, como a gente vai ver mais adiante, o conteúdo do saber de referência ele passa a ter como parâmetro a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica e não mais as ciências de referência. Então, a gente verifica que a legislação, durante muitos anos, ela referendou essa relação desigual entre o conteúdo teórico-científico do saber de referência e os conteúdos teóricos, científicos e práticos dos saberes docentes. Mesmo a partir dos anos 2000, quando a legislação passa a buscar um certo equilíbrio, isso não se concretiza na prática, como a gente vai ver em seguida. Eu vou apresentar para vocês agora as características dos cursos de formação de professores em História. Via de regra, os cursos de formação de professores de História, hoje em atividade, eles mantêm essa relação desigual entre o saber de referência, no caso a História, e os saberes da docência. Como é mais um curso de licenciatura em História padrão? Ele é um curso que tem um conjunto de disciplinas voltadas para o saber historiográfico que dominam pelo menos metade da carga horária. São as disciplinas voltadas para o modelo quadripartite, História Antiga, História Medieval, História Moderna, História Contemporânea, as disciplinas de História da América e História do Brasil, que são disciplinas voltadas fundamentalmente para o saber historiográfico, disciplinas voltadas para proporcionar ao futuro professor o contato com a evolução do conhecimento historiográfico dentro desses grandes marcos temporais ou espaciais. Marcos temporais pensados a partir da Europa, Antiguidade, Idade Média, Modernidade e História Moderna, História Contemporânea, e espaços e recortes espaciais, como História da América e História do Brasil. Além dessas disciplinas de natureza historiográfica, há um conjunto de disciplinas teóricas, as chamadas teorias da história. Em alguns cursos, essas disciplinas são
precedidas de uma disciplina de introdução ao estudo da história, e disciplinas metodológicas voltadas para a discussão da pesquisa histórica. São disciplinas que apresentam algumas possibilidades de percursos conceituais para a construção do conhecimento histórico e, eventualmente, oferecem uma formação instrumental para a elaboração de projetos de pesquisa, de estratégias de investigação. Além dessas, há um conjunto de disciplinas que buscam estabelecer o diálogo entre a ciência histórica e as ciências humanas com as quais a ciência histórica dialoga. Hoje, essas disciplinas não são caracterizadas como foram há um tempo atrás. E eu não estou falando de muito tempo atrás. Eu sou antigo, mas também não é tanto. Mas eu, por exemplo, que concluí a minha graduação na década de 90, eu tive vários professores que se referiam às outras disciplinas como ciências auxiliares da história. Então, essas disciplinas elas ajudavam ao historiador a formular conhecimento histórico. Antropologia, sociologia, filosofia, geografia, em alguns cursos, estatística, eram disciplinas que constituíam o currículo e que ainda hoje constituem o currículo dos cursos de formação de professores de história. Além dessas disciplinas, as disciplinas voltadas para a pesquisa que conformam a monografia de final de curso. Um outro dado interessante do perfil destes cursos de formação de professores em atividade hoje no Brasil. A monografia de final de curso, na qual o aluno é instado a realizar em grupo ou solitariamente uma pesquisa em história, ela é normalmente entendida como uma pesquisa nos moldes da ciência base, uma pesquisa sobre o passado, sobre algum recorte temporal do passado, a partir de um aparato conceitual da ciência histórica, e não uma pesquisa voltada para a escola, para o ensino de história, para a atividade que o professor realizará ao longo da sua trajetória profissional. O que aponta para a gente também uma característica desses cursos de formação de professores, que é não considerar o ensino, a docência, a atuação do professor e a escola como um espaço de reflexão e de produção de conhecimento. Nesses cursos, os saberes docentes, eles compreendem um conjunto muito restrito de disciplinas. Normalmente é uma didática geral, uma didática específica da história, uma metodologia do ensino de história, uma disciplina voltada para a legislação e uma disciplina para a psicologia da aprendizagem ou a psicologia da infância e da adolescência. Às vezes, quando há psicologia da infância e da adolescência, não há psicologia da aprendizagem. De maneira que há sempre esse conjunto limitado de disciplinas, mas não se percebe no conjunto dessas disciplinas uma preocupação com a história da educação, com a história dos materiais didáticos, com a problematização do livro didático, por exemplo, e disciplinas que se voltem para o público da escola, para a compreensão do jovem, da juventude, da adolescência, da cultura juvenil. No levantamento que eu fiz, parte dele eu vou apresentar para vocês em seguida, eu junto com a professora Vilma Coelho, nós verificamos que, na maior parte dos cursos que nós pesquisamos, a única disciplina voltada para o aluno
que pensa no aluno a partir de uma possível característica dele, é a disciplina de Libras. Mas você não tem nenhuma outra disciplina, em nenhum percurso curricular que eu tenha pesquisado, que se volte para a cultura juvenil, por exemplo. Esses percursos curriculares de que eu estou falando, eles também têm uma peculiaridade no que diz respeito às disciplinas práticas. A legislação atual, ela define a prática em 2 módulos. Um módulo é aquilo que anteriormente se chamava de prática de ensino e que hoje é compreendido como estágio. O estágio ele é vivenciado na segunda metade da formação docente e ele é um espaço de exercício e aprendizado, onde o aluno ele exercita aquilo que ele já aprendeu e ele aprende com a escola. Além deste conteúdo prático, que corresponde a 400 horas, a legislação institui também aquilo que nós chamamos de prática como componente curricular. O que é isso? É um espaço no currículo para que o futuro professor aprenda a partir da experiência no ambiente escolar. A prática como componente curricular ela é para ser vivenciada na escola e como uma disciplina específica na qual as questões da escola, o cotidiano da escola, seus problemas, sua dinâmica, sejam problematizadas. E ela deve ser vivenciada desde o início da formação. Na maior parte dos cursos de formação de professores, o que ocorre? Essa carga horária prática ela é anexada a um conjunto de disciplinas. Então, por exemplo, tem História Antiga. A História Antiga tem 68 horas e mais 18 horas, 17 horas de prática como componente curricular. História medieval do Ocidente. Tem 68 horas e mais 17 horas de prática. Isso, além de não corresponder aos princípios da prática, é vedado por um parecer do Conselho Nacional de Educação que diz que isso não pode ocorrer. Mas, ainda assim, é o que ocorre numa parte significativa dos percursos de formação de professores. Eu apresento aqui para vocês um levantamento que foi feito por mim e pela professora Vilma Bahia Coelho, que foi publicado na revista da UFMG, chamada Educação em Revista, em 2018. Nesse estudo, nós analisamos 10 cursos de formação de professores de 10 instituições basilares nos seus estados. E nós verificamos como a carga horária era distribuída para termos uma ideia do perfil dos cursos de formação de professores no Brasil. E é a partir esse perfil que nós construímos, ele referendo aquilo que uma parte da literatura, e que eu acabei de apontar para vocês, vem afirmando, né? A restrição que os saberes docentes vivenciam nos cursos de formação de professores de história. Então, como vocês podem ver aí na tabela, a maior parte da carga horária se volta para as disciplinas historiográficas e teóricas, ou seja, para aquilo que nós chamamos de saber historiográfico. Então, nunca menos de 30%, salvo poucas exceções, são disciplinas historiográficas. Mas quando um percurso, como, por exemplo, da UFMG ou da o FPI, ele tem
uma carga horária um pouco abaixo de 30%, a carga horária de disciplinas teóricas compensa esse descompasso, para fazer com que os cursos tenham em torno de 40% de carga horária voltada para a questão historiográfica. E as disciplinas voltadas para a formação de professores, e aí eu estou me referindo nesta linha que está ali, formação docente, as disciplinas teóricas, não a prática ou ao estágio. Então, as disciplinas teóricas ocupam algo em torno de 12% quando a gente considera todos os cursos, mas é sempre uma carga horária muito pequena. Vocês veem que na primeira instituição é 8,77%, na segunda 9,14%, na terceira sobe um pouquinho, 13,68%, na outra 12,41%, na outra menos de 9%. Então, quando a gente considera no conjunto, a média é 12% do volume total da carga horária de disciplinas teóricas voltadas para a formação de professores. Então, esse quadro, ele mostra para a gente que a característica dos percursos de formação de professores no Brasil ainda se ocupa de maneira periférica, subordinada, coadjuvante, com as questões da docência e da escola. Na formação do professor de história, nem a docência, nem a escola, nem o aluno são preponderantes, mas sim o saber historiográfico. É mais ou menos o que esses percursos estão dizendo, é que, para ser professor, basta saber de história. Com o conhecimento histórico, o professor vai resolver todos os problemas da escola, de interpessoalidade, de aprendizagem dos alunos, de interdisciplinaridade com as outras disciplinas, de gestão, de relação com as secretarias estaduais de educação, com a legislação. Tudo isso vai ser resolvido com o saber historiográfico. É isso que esses percursos apontam. Mas, além disso, esse percurso de formação de professores, ele tem uma outra característica, que é um enfoque dado por essas licenciaturas à história que se ensina. Quer dizer, a gente já sabe, por meio desses dados aqui que eu estou apresentando para vocês, e daquilo que a literatura especializada afirma, que os cursos de formação de professores se concentram no saber historiográfico. Ok. Mas que saber historiográfico é esse? Então, nesse mesmo levantamento, eu e a professora Vilma Coelho, nós realizamos uma topografia das disciplinas. O que nós fizemos? Nós verificamos todas as ementas de todas as disciplinas daquelas 10 instituições. E verificamos de que espaço aquelas disciplinas falavam. Verificamos também a bibliografia de cada uma dessas disciplinas. O Ministério da Educação exige que cada ementa de disciplina de um percurso curricular tem que ter pelo menos 3 indicações bibliográficas, mas o ideal é que tenham 5 indicações bibliográficas. Então, nós verificamos essa bibliografia obrigatória, que está relacionada a cada um dos componentes curriculares, para verificar de que espaços essa bibliografia é tratada. E o que nós percebemos? É que a história que se conta, ou melhor, a história que é privilegiada nos percursos de formação de professores no Brasil é a história da Europa. A Europa consta como o espaço que reina solitário na maior parte das disciplinas. Mas ela também está presente nas disciplinas que tratam
de outros espaços. Então, quando se fala de África, América e Ásia, a Europa está presente. Quando se fala de África, América, Ásia e Europa, a Europa também está presente. Quando se fala de África, América e Europa, a Europa é preponderante. Quando se fala de África e América, a Europa está presente lá também. Quando se fala de América e Europa, se dá o mesmo com África e Europa. E quando se fala só de América e só de África, a Europa também está presente. Por que isso? Porque na maior parte das disciplinas, o enfoque, mesmo quando se trata de um espaço não europeu, é da experiência europeia nesse espaço. Então, é a experiência europeia na África, é a experiência europeia na América, é a impressão que os europeus tiveram sobre os povos indígenas, é a política indigenista portuguesa para os índios, é a exploração espanhola do espaço americano, é sempre o europeu no espaço, no lugar do protagonista. Então, a história que se conta nesses cursos de formação, a história que se discute e que se aprende nesses espaços, é uma história preponderantemente europeia. De maneira que, quando nós fazemos uma relação entre os saberes presentes nesses percursos curriculares, a gente verifica não apenas que a formação docente tem um espaço muito diminuto, como vocês podem ver nessa parte verde das barrinhas aí relacionadas a cada uma dessas instituições, mas, na maior parte do currículo, o que se discute é a história da Europa ou história percebida a partir da Europa. Essa formação assim percebida, assim caracterizada, ela tem sido objeto da crítica de inúmeros pesquisadores do campo do ensino de história. Eu vou citar aqui, apenas à guisa de exemplo, o professor Luiz Serri, a professora Flávia Caymmi, a professora Marieta de Moraes Ferreira, a professora Selva Guimarães Fonseca, desculpem, entre outros, que apontam fundamentalmente os mesmos problemas. Uma formação que enfatiza o saber de referência, ou seja, o conhecimento histórico em detrimento do conhecimento sobre a escola, sobre a docência, sobre a trajetória da educação do Brasil, sobre o livro didático, que professa uma história que é fundamentalmente eurocêntrica, e é eurocêntrica não apenas porque privilegia a Europa como espaço, mas porque percebe a Europa como o epicentro da história do Brasil. É uma formação docente que cada vez mais se distancia da escola, especialmente da escola que nós temos hoje, das quais muitos de vocês têm amplo conhecimento, porque são professores, porque passaram por ela. Uma escola que hoje vivencia, ou melhor, incorpora públicos que até um tempo atrás não havia incorporado, que vivencia questões que antes não vivenciava, e que lida com uma criança, com um jovem, que é muito distante daquela criança e daquele jovem de anos atrás, e que muitas vezes está no horizonte dos cursos de formação de professores. E uma escola e um curso de formação de professores que não problematiza a prática docente. Diante desses cursos, nós temos hoje uma nova resolução.
Essa nova resolução, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação num curtíssimo espaço de tempo, ela promove uma inflexão na perspectiva sobre a formação de professores. Alguns especialistas dizem que esta resolução ela acompanha um movimento iniciado no início deste século, pelo Conselho Nacional de Educação, de substituição daquilo que se chamou de racionalidade técnica por racionalidade prática. O que isso quer dizer? Que nos anos 70 e 80, um pouquinho antes, no finalzinho da década de 60, ou já na década de 60, o modelo de formação de professores era um modelo que entendia a docência como uma formação complementar, né? Esse modelo da racionalidade técnica, ele entendia que o sujeito ele precisava primeiro conhecer alguma coisa. E só depois que ele conhecesse alguma coisa é que ele precisava aprender como ensinar. Então, esse modelo entendia que, para ensinar matemática, primeiro você precisa saber matemática, depois você aprende como ensinar. Por isso que em escolas brasileiras, em diversos pontos do país, engenheiros ministraram aula de matemática, físicos ministraram aula de matemática, advogados ministraram aula de história, professores de geografia, formados em geografia ministraram aula de história e formados em história ministraram aula de geografia. Que a ideia era mais ou menos essa: se você tem algum conhecimento, você faz uma complementação, aprende uma técnica de ensino e você pode ser professor. Ou seja, se entendia a formação docente como uma instrumentalização, como um aprendizado técnico. Por isso que se chamava esse modelo de modelo 3+1. E nesse modelo, você precisava era saber técnicas de ensino e depois ia lá aplicar. Por isso que o conteúdo prático nos cursos de formação de professores não era muito importante, ele não era valorizado. Ele perfazia uma parte mínima da carga horária, algo em torno de 10%. A racionalidade prática, por outro lado, ela entende que a docência ela implica um saber específico. Ela compreende um conjunto de conhecimentos que tem estrutura própria. Por isso que a legislação, a partir dos anos 2000, ela vai estabelecer a noção de licenciatura com identidade própria, ou seja, desvinculada do bacharelado. Então, a docência ela é entendida como um conjunto de conhecimentos que o professor precisa adquirir. Dentre esses conhecimentos, um conhecimento prático, mas o conhecimento teórico, que deve estar em diálogo com a escola e com as necessidades das crianças, adolescentes e adultos inseridos na educação básica. Por isso que esse modelo de racionalidade prática, ele entende que a docência demanda uma formação específica. Ela não é mais uma complementação, ela não é uma instrumentalização, ela é uma formação específica. A resolução que foi aprovada no ano passado, ela segue esta lógica da racionalidade técnica, mas ela apresenta algumas inovações. Desde onde eu percebo, até onde eu controlo, a resolução do Conselho Nacional de Educação, aprovada pelo Conselho Pleno,
que recebeu o número Resolução do Conselho Nacional de Educação 02 de 2019, ela apresenta uma intervenção inédita na formação de professores. E eu vou tentar demonstrar por que a partir de agora. Em primeiro lugar, porque essa resolução ela acompanha as resoluções anteriores emitidas neste século, a resolução número 2 de 2002 e a resolução número 2 de 2015, ambas do Conselho Nacional de Educação. Ela vincula a formação de professores ao estado da educação nacional. Só que ela faz isso de uma maneira diferente das resoluções anteriores. O estado da educação nacional, que a resolução 02 de 2002 aciona, é aquele que resulta das avaliações em larga escala, aquele que é obtido por meio do Provinha Brasil, do PRISE, e que acabam compondo um dos índices de identificação da qualidade da educação, que é o IDEB. Então, o que o Conselho Nacional de Educação faz? Ele olha para os resultados desses índices de avaliação da educação básica em larga escala e constata o seguinte: a educação brasileira vai mal. Ela vai mal porque a nota dos alunos nessas avaliações é muito ruim. Em que o Conselho Nacional de Educação se equivoca ao fazer essa relação? Porque ele não incorpora a crítica que é feita a essas avaliações em larga escala. Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que essas avaliações em larga escala, elas apenas constatam um problema, mas elas não explicam um problema. Depois que elas dão conta, na verdade, essas avaliações em larga escala, do domínio de um conteúdo, marcadamente de matemática e de língua portuguesa, e não da aprendizagem do aluno. Então, eles estão olhando para o estado da educação nacional a partir de um índice discutível, e não estão considerando outros índices, como a condição infraestrutural das escolas, as condições de trabalho dos professores, a remuneração desses professores, o compromisso das famílias com a educação das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade, a oferta e o contato que essas famílias e essas crianças têm com bens culturais que participam da sua formação, nada disso é considerado. Além disso, o que o Conselho Nacional de Educação faz? Ele responsabiliza o professor e os cursos de formação inicial, os cursos de licenciatura e de pedagogia, pelo quadro da educação nacional. E, diante disso, ele propõe uma reforma da formação de professores como uma maneira de alterar a qualidade da educação no Brasil. Ele pensa o seguinte: se nós alterarmos os cursos de formação de professores, nós vamos conseguir melhorar a qualidade da educação nacional, o que é muito discutível. Primeiro, pela avaliação de que se parte para dar conta da educação nacional. E segundo, porque se entende que o professor é uma tábula rasa, um papel em branco e um reprodutor, em que você escreve tudo lá durante a formação e depois ele vai reproduzir lá na sua prática. Além disso, a resolução ela faz uma crítica a essa formação inicial, incorporando alguns pontos que a literatura especializada, o conhecimento instituído sobre a formação de professores vem apontando, mas de forma descontextualizada. Então, eles apontam que falta diálogo com a escola,
que falta reconhecimento do saber, da especificidade do saber escolar, falta um compromisso maior com a prática do professor, com a discussão sobre a prática, mas ele incorpora essas questões sem diálogo com o contexto no qual essas críticas foram formuladas. E o que ele propõe? Ele propõe o seguinte: dentro do prazo de 2 anos, os percursos de formação de professores, inclusive os de história, terão que se adequar a esta resolução. Esta resolução mantém a carga horária de 3.200 horas para a formação de professores e divide essa carga horária em 3 grupos. O grupo 1, que é esse em azul, é uma base comum para todos os professores. Não importa se você vai estar se formando em língua espanhola. Você vai fazer esse conjunto de disciplinas da mesma forma que alguém está se formando em física, ou em geografia, ou em história. É o que eles chamam de base comum da formação de professores, que compreende 800 horas. O segundo grupo, que é o grupo do saber de referência, no nosso caso, história. Mas é a história tal como ela está prevista pela Base Nacional Comum Curricular. Então, o professor, ele vai, ao longo da sua formação inicial, ele vai ter contato com a história que está prevista lá no currículo da educação básica. Mas não só. Dentro desta carga horária de 1.600 horas, ele terá que ter disciplinas sobre língua portuguesa, matemática, linguagem digital e alfabetização. E as práticas, que permanecem como estão: 400 horas de estágio e 400 horas de prática. Isto é absolutamente novo. Novo, em primeiro lugar, porque estabelece uma base comum para a formação docente, entendendo que a formação do professor está desvinculada da formação da ciência que este professor professa. Então, no nosso caso, ele está dizendo o seguinte: olha, didática, legislação, psicologia não tem nada a ver com história. Ou melhor, tem a ver do ponto de vista instrumental, mas não tem uma relação simbiótica. Ele está dizendo também que não é mais a ciência histórica que deve servir de parâmetro para a formação do professor, mas sim os conteúdos que compõem a Base Nacional Comum Curricular. Então, esses 2 movimentos, eles alteram de maneira definitiva os percursos de formação de professores no Brasil. Quais são os desdobramentos dessa resolução? O primeiro desdobramento é que, desde onde me parece, essa resolução ela inverte o sinal. Se nós criticávamos o 3+1, essa resolução estabelece o 1+3. Né? Você tem 1 ano de saber de referência, que não é mais a ciência histórica, é o conteúdo objetificado lá no currículo da educação básica, e mais uns conteúdos sobre a docência. Mas a docência que essa resolução privilegia é um instrumental técnico, e não a formação do professor, uma formação integral que compreende o professor como intelectual. Esta compreensão da docência se associa a uma compreensão da escola como um espaço não de formação da pessoa, da formação integral da pessoa, um espaço de aprendizado do ser,
mas um espaço de aprendizado do fazer. Tudo é prática, tudo é fazer, porque essa escola está comprometida agora com o resultado das avaliações em larga escala. E que história a Base Nacional Comum Curricular ela apresenta para nós? Primeiro, é uma história comprometida com a tradição. Não há crítica à tradição, não há crítica ao eurocentrismo, não há espaço para a diversidade, não há uma história inclusiva que permita a inclusão de diferentes agentes, inclusão de negros, índios, mulheres, pobres, inclusão de gênero. É aquela nossa velha conhecida história excludente, que trata das elites, quase uma história dos grandes vultos. Além disso, é uma história que não privilegia a aprendizagem em história nos termos em que ela vem sendo problematizada pela ciência histórica nos últimos 50 anos. É uma história que privilegia a memorização. É quase um retorno à história magistravita, aquela história que pretende ensinar através do exemplo. Então, no que se refere à docência, essa resolução ela também apresenta uma balança desigual. No que diz respeito à história, há mais espaço para o domínio do professor sobre processos de internet, da linguagem do computador, das redes sociais, do letramento, sobre as teorias sobre ensino e a prática docente, do que discussões sobre a aprendizagem em história, sobre o raciocínio histórico e sobre como a história participa de uma aprendizagem fundamental, que é a da cidadania, do exercício do aprendizado, do convívio com a diferença, com o contraditório, num ambiente democrático, respeitoso, agregador, etc. Então, a docência que se encaminha e a história que se encaminha nessa resolução não nos é benéfica. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Eu agradeço muito terem me ouvido, muito obrigado, e eu estou aqui à disposição de vocês para o que a gente puder conversar a partir. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e discutir esse tema que, para mim, como eu disse antes, é o tema do momento. Assim. Houve uma pequena falha, Juliana, no momento em que você falava, mas se eu não der conta do que você colocou, você, por favor, me chame a atenção que eu incorporo na minha próxima fala. Eu penso que nós estamos num processo de retrocesso, em certa medida. Em retrocesso porque estamos em ataque à universidade pública, à escola, e, em especial, à escola. Eu concordo, no entanto, com alguns colegas que pensam que esse ataque ele é indicativo da nossa força. Quer dizer, se a universidade não fosse uma instância importante, se a escola não fosse um espaço transformador, e se a história, as ciências humanas não tivessem um potencial transformador, não estaríamos sob ataque. O que me parece, o que mais me preocupa é que
nós precisamos atuar em duas frentes hoje, já desde algum tempo, mas hoje de maneira mais persistente. Quer dizer, nós temos que estabelecer uma interlocução com essas forças que tentam desqualificar a ciência, desqualificar a universidade, a escola, desqualificar a história como ciência, propor narrativas alternativas. Nós temos que dialogar com eles e temos que defender a história como ciência, a universidade como espaço da ciência e a importância da escola como espaço de formação do saber acadêmico, do saber sistemático, da formação que contribui para o fortalecimento da democracia. Mas nós temos também que estabelecer uma interlocução com os nossos pares dentro das escolas, dos nossos colegas professores da educação básica e os nossos colegas formadores de professores, com estes últimos especialmente. Nós precisamos que os nossos colegas formadores de professores se atentem para a importância da discussão sobre a escola, sobre a história ensinada, e que, quando a gente está falando de história ensinada, nós estamos discutindo aspectos da teoria da história. Quando a gente está discutindo aprendizagem histórica, nós estamos discutindo teoria da história. Quando a gente está discutindo que história se ensina, nós estamos discutindo teoria da história, porque nós estamos discutindo não apenas a construção desse saber histórico escolar, mas a maneira como esse saber histórico escolar é apropriado, é utilizado, manipulado, não apenas com fins de aprendizagem, mas também com fins de construção de uma narrativa memorialística que está presente, por exemplo, na cultura escolar, no calendário escolar, ainda que não de maneira tão enfática como quando eu estive na educação básica no século passado, mas ainda está presente. Em vários espaços, em várias cidades brasileiras, as comemorações do calendário cívico são mais festivas do que críticas. E isso tem a ver com o lugar que a história ocupa dentro dessa escola. Então, eu penso que nós precisamos, além de estabelecer um diálogo com esses interlocutores que hoje nos têm na mira, nós precisamos ter um diálogo com os nossos colegas nos nossos espaços, dentro das instituições de ensino superior, dentro das escolas, dentro das nossas associações, enfatizando a necessidade de que a dimensão do ensino tenha a relevância que precisa ter nos processos de formação do historiador que vai atuar como professor, que também é professor de história. Eu não sei se eu respondi tudo, porque caiu um pouquinho, então, se eu tiver esquecido alguma coisa, por favor, me perdoe. Cristina, muito obrigado pela pergunta. Nós tivemos uma dificuldade quando fomos formular este artigo, porque era o volume de dados. É muito fácil você descobrir quais são os cursos em atividade no Brasil hoje pelo site do EMEC. O problema é quando você vai buscar os projetos políticos pedagógicos nas instituições. Nem todos estão disponíveis em rede. Então, nós fizemos o levantamento daqueles que estavam disponíveis em rede
e aí verificamos como estabeleceremos o recorte. E nós decidimos estabelecer o recorte considerando as instituições públicas federais dos estados. Em todos os estados da federação, há uma universidade federal do estado. Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós consideramos essas instituições e, a partir daí, nós consideramos 2 instituições por região do país, entendendo que essas instituições são as instituições mais antigas, portanto, as basilares, e, por isso, nós optamos por elas, entendendo que, por meio delas, nós teríamos um quadro minimamente verdadeiro, equivalente daquilo que efetivamente ocorre nas diversas instituições. Denilson Rubenilton, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, é como romper com esse currículo eurocêntrico. Primeiro, eu queria lembrar que a gente está falando aqui do currículo proposto, não é, que é esse currículo proposto pela BNCC e esse currículo proposto pela resolução. Entre o currículo proposto e o currículo de fato, aquele que efetivamente se concretiza dentro das salas de aula, há uma distância que a gente precisa ter no horizonte. Este currículo ele não se concretiza tal como querem os seus formuladores. Há muita coisa entre um ponto e outro que transforma o currículo de fato, aquele que é concretizado na sala de aula, seja no curso da educação básica, seja no curso da educação superior, em outra coisa, que está vinculado àquele currículo proposto, mas que não é a mesma coisa. Mas eu penso que, independentemente disso, eu hoje, no estado atual das minhas reflexões, eu entendo o seguinte: para nós transformarmos um currículo eurocêntrico em um currículo inclusivo, um currículo que pense as epistemologias do Sul, que tenha uma informação decolonial, enfim, qualquer uma dessas perspectivas que são inclusivas, para que isso ocorra, eu tenho que concretizar isso na história que eu abordo na minha sala de aula. A história que eu abordo na minha sala de aula tem que ter negro, tem que ter índio, tem que ter mulher, tem que ter criança, tem que ter adolescente, tem que ter orientação sexual de toda a ordem. Esses agentes têm que aparecer na minha aula. Porque, se não aparecer, na minha reflexão, não tem transformação. Eu preciso concretizar. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: você vai falar a história da independência. Não pode ser só a história do José Bonifácio, do Pedro I, da Domitila de Castro, do Regente Feijó. Não pode ser. Tem que ter negro, tem que ter índio, tem que ter pobre, tem que ter mulher, porque é assim que você inclui. É concretizando nessas narrativas as diferentes perspectivas destes diferentes sujeitos. É isso que me parece, e isso nos garante autonomia, porque o currículo ele pode dizer o que ele quiser. O currículo, em algum momento lá, ele diz que tem que incluir. Ótimo, então, se eu fizer isso, eu vou estar cumprindo o currículo e incluindo, mesmo que eu não dê o espaço que ele quer para essas grandes figuras. Daiana, eu concordo com você, eu acho que o PIBID é um programa inovador, ele permite uma relação mais íntima entre os cursos de formação e a escola. O que me parece, no entanto, é que
o PIBID, talvez pela sua recente trajetória, ele não cumpre ainda todo o seu potencial, que eu acho que será cumprido à medida que o programa se consolidar. Me parece que ele precisa... As questões que o PIBID levanta, elas precisam ser incorporadas por todo o corpo docente. Ela não pode ser apenas uma questão do professor da escola, que é o supervisor do PIBID, do PIBIDiano e do professor orientador do curso. Ela precisa ser uma questão do curso de formação que oferece aquele PIBID. Essas questões elas têm que se voltar para o curso, ser objeto de discussão e aparecer nas diferentes disciplinas. O professor de teoria tem que dar conta disso, o professor... O seguinte, quando eu estou falando aqui, eu penso, quer dizer, em função do investimento que a gente faz na pesquisa sobre ensino de história, educação, a experiência que a gente vai adquirindo, visitando a escola com o olhar de pesquisador, e na nossa própria memória, porque nós fomos alunos, né? E eu acho que quando nós nos tornamos professores, nós acabamos estabelecendo uma crítica não no sentido, uma crítica no sentido de olhar criticamente para aquilo que os professores nos passaram ao longo da nossa formação na educação básica. Eu penso que o professor de educação básica ele tem uma autonomia que precisa ser valorizada e que não pode ser esquecida. Eu acho que o professor ele pode combater um modelo que instrumentaliza a sua prática e que não engendra formação integral do indivíduo, proporcionando ao seu aluno, na sua sala de aula, momentos de aprendizagem significativa. Quer dizer, o que eu acho que esse professor ele precisa pensar que mudança eu posso provocar no meu aluno que, a partir dela, ele vai aprender uma coisa que vai permitir a ele um início, um movimento diferente, né? Eu acho que, para fugir desse modelo, o professor de história ele precisa ensinar mais o aluno a pensar a partir do instrumental da escola. E, para isso, ele precisa se questionar que aula ele precisa dar. Ele tem que dar uma aula contando o passado, fazendo todas as operações para o aluno dele, dando conta do conteúdo, ou ele precisa elaborar uma outra aula em que o aluno ele passe mais tempo com um determinado conteúdo, mas ele aprenda a pensar aquele conteúdo. E, a partir dali, ele pode pensar outras questões que vão lhe permitir autonomia. O professor ele tem que resolver esse dilema. Eu, particularmente, acho que o professor ele tem que seguir a segunda opção. Ele tem que privilegiar a aprendizagem significativa do aluno. Eu acho que aí você foge desse modelo. Marcos, eu acho que a história ela tem algumas, eu não diria limitações, mas ela tem algumas especificidades quando comparadas a outras disciplinas, no que diz respeito ao vínculo ensino, pesquisa e extensão.
o espaço de... a interlocução do conhecimento histórico com essas 3 dimensões da vida universitária é diminuto, porque, por um lado, e aí eu estou falando a partir da minha percepção, boa parte da pesquisa em história é uma pesquisa que, por razões que todos nós conhecemos, não tem um desdobramento prático na vida da comunidade. E, por incrível que pareça, não tem um desdobramento prático na vida da comunidade que mais lhe interessa, que é a comunidade escolar. Porque essa pesquisa não privilegia a escola ou não privilegia o diálogo com a escola. Então, a dificuldade, no meu entender, da história com esse tripé que funda a vida universitária diz respeito a esse fator inicial. Em outras áreas, essa relação é uma relação mais simbiótica, porque o que o sujeito pesquisa e o que se ensina em sala de aula tem uma aplicação direta na vida da sociedade. E os produtos são mais fáceis de serem elaborados e são mais rapidamente incorporados pela sociedade. Não é o caso da história. Então, nós precisamos nos debruçar sobre isso para descobrir meios, estratégias para tornar esta relação uma relação mais dinâmica, mais produtiva e mais significativa, tanto para a universidade quanto para a sociedade que a sustenta. Eu concordo com você que, e por isso que na minha fala inicial, eu fiz referência a um aspecto. Eu penso que o trato hoje com a juventude demanda investimento teórico e convívio. Lidar com uma turma de ensino médio e lidar de maneira verdadeira, interativa, ouvir e ser ouvido, exige um investimento. Eu tendo a considerar, às vezes, que nos cursos de formação nós idealizamos um aluno que já aconteceu, que está lá no passado. Não era um aluno que entendia que o professor era a autoridade e que, se ele não entendia, o problema era dele, não era um problema do professor. E ele também não entendia que ele não tinha questões a apresentar, porque era outra infância, outra juventude. Só para fazer aqui uma analogia, quer dizer, essa infância de que eu estou falando e essa adolescência de que eu estou falando, uma adolescência que foi preponderante no Brasil até os anos 70, era uma adolescência que não tinha vontade, uma criança que não tinha vontade. Ninguém escolhia a roupa que vai vestir, o que eu vou comer, tudo era definido. Eu não estou falando do século XIX, estou falando da década de 70, 60. Não tinha essa história, olha, eu quero, a coisa que eu mais ouvi na minha vida quando era criança era o seguinte: eu dizia eu quero, eu disse, você não tem quero, não existe quero. Quero quando você for maior, trabalhar, se sustentar, e você pode querer. Enquanto você não for maior, não se sustentar, você não tem querer. Isso mudou, isso não existe mais. Então, a gente tem que aprender a lidar com esta infância e com esta juventude. Para isso, nós precisamos entender. Então, eu acho que a dificuldade de alguns professores, não apenas no ensino superior, mas também na educação básica, é entender essa juventude a partir do que a literatura especializada, do que as pesquisas, os estudos apontam, e se dispor a dialogar com esse aluno. Essa me parece a chave.
Lígia, nós temos aí um problema que é antigo na história da educação brasileira, que é a relação dos institutos ou faculdades de educação com as faculdades de referência, né? História, matemática, geografia, etc. Porque, normalmente, não há diálogo entre essas duas instâncias da formação. Então, muitas vezes, o aluno, quando as práticas são oferecidas pelos institutos ou faculdades de educação, ele chega lá e o professor dessas instituições não tem nenhum ou tem muito pouco diálogo com as instituições que são com o curso de origem desse aluno. Então, esse professor ele não tem como estabelecer diálogo. Hoje, no entanto, nós estamos num movimento de apropriação dessas disciplinas por diversos percursos de formação. Então, em vários cursos de formação de professores de história, as disciplinas de estágio são oferecidas pelos próprios professores do curso de história, em várias instituições. Na minha, por exemplo, são professores do curso de história que ministram disciplinas de estágio. É o professor do próprio curso, que, naquela oportunidade, vai assumir a disciplina de estágio, e, por isso, ele precisa se ocupar com o estágio, pensar sobre isso, refletir sobre isso, e, em alguns casos, em algumas instituições, há concurso específico para professores de estágio. Então, esse é um movimento que também já vem ocorrendo. É isso. Muito obrigado pelas perguntas. Os professores da educação básica têm um papel muito relevante na formação dos professores de história. E eles têm esse papel nos cursos de formação de professores de história. Porque o que eu tenho percebido ao visitar as escolas, e mesmo nas disciplinas que eu ministro, disciplinas teóricas que eu ministro, eu, desde já há alguns anos, eu tenho solicitado dos alunos, como atividades, exercícios ou atividades avaliativas, sempre atividades didáticas. Elaborar um plano de aula, um procedimento didático, ministrar uma aula, sempre atividades que nos permitam pensar o conhecimento histórico na sua dimensão escolar. Né? Sempre pensar o saber histórico escolar, como ele é pensado, construído, problematizado numa situação mais próxima possível do real da sala de aula. E, nesses momentos, eu percebo uma questão que já foi apontada pela literatura, mas eu achava, até algum tempo atrás, que ela havia superado. Durante algum tempo, a literatura dizia o seguinte, que o professor não apenas o de história, mas de várias disciplinas, ele passava o percurso da formação e, como ele não aprendia a lidar com a aula, com a escola, ele, quando voltava para a escola na condição de professor, ele reproduzia o único parâmetro de aula que ele tinha, que era o professor dele da educação básica. Aí, mais ou menos em 2009, 2010, eu e, de novo, a professora Vilma Coelho, nós fizemos um estudo com 21 professores, se não me engano, de história que tinham passado por determinada instituição. E nós perguntamos a esses professores quais eram os parâmetros deles
para dar aula. Quais eram as referências? 19 responderam um professor da educação básica. Essa pergunta estava no meio de uma série de outras que era feita. Um citou uma obra da historiografia. E se não me engano, apontou a tia. Enfim. Então, isso em 2009, 2008, por aí, aquilo que eu achava que já havia sido superado, eu percebi que não era bem assim. Então, nós ainda temos um conjunto grande de egressos de cursos de licenciatura que, quando chega na escola, o único parâmetro que ele tem de como agir é o professor que ele teve há 8 anos atrás, o professor da educação básica. E ele reproduz esse professor para o bem e para o mal. Esse professor ele tem um mérito de ter inspirado um aluno a querer ser como ele, ou a escolher a prática desse professor como exemplo. Mas isso denuncia também a fragilidade do percurso de formação no ensino superior, porque ele não encontrou nenhum parâmetro ali, ou encontrou parâmetros que ele não consegue aplicar na sua prática como professor da educação básica. Então, eu penso que o papel do professor da educação básica ainda é muito relevante, mesmo que ele não seja referido nos processos de formação de professores. No final e ao cabo, como gostava de dizer um professor meu da graduação, é ele que é copiado lá na prática, quando o professor vai efetivamente trabalhar. Com relação à tua segunda questão, a atual legislação ela estabeleceu uma diretriz específica para a formação continuada. Essa diretriz específica para a formação continuada não considera, no meu entender, a complexidade da formação continuada, que não é apenas o curso que você faz, mas está presente, tem que estar presente também na sua prática como profissional. Mas nós precisamos ainda caminhar sobre isso e precisamos considerar a formação continuada nos cursos de formação de professores. Os percursos formativos do ensino médio, Adilvan, eles são para nós um desafio tanto a ser implementado, porque nós não sabemos concretamente que escolas poderão oferecer esses percursos formativos, porque se a gente for seguir a letra da lei, a escola tem que ser uma super escola com um corpo docente imenso, uma infraestrutura espetacular para poder oferecer todos os percursos formativos. Então, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Eu suspeito que, em boa parte das escolas, vai permanecer como era antes. Assim, eu acho que, em boa parte das escolas, nós teremos o mesmo quadro que temos hoje, com algumas mudanças superficiais, porque não há condições de, em todos os municípios brasileiros, em todas as escolas de ensino médio, os percursos formativos serem oferecidos tal como está previsto na lei. Para finalizar, agradecendo já a vocês por terem me ouvido esse tempo todo, eu queria fazer uma breve consideração ao que Juliana e Maria Pena falaram no final. Eu penso que as colocações de vocês apontam o desafio que a história tem hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo, que perfazem o que a gente chama de história canônica, porque é essa história canônica que nós nos acostumamos a ter como o identificador da história do Brasil e como identificador da nossa identidade.
A dificuldade de superar isso é porque nós insistimos em ver a história como uma narrativa da nossa identidade. Eu acho que esse é um dos fatores. Os debates acalorados sobre a primeira versão da BNCC expressam, no meu entender, o incômodo diante de uma outra possibilidade de se ver refletido, né? Nós estamos num país que é racista, que tem preconceitos de toda a ordem, que se vê, que tem a hierarquia como maneira de pensar a relação entre as pessoas. A gente vê isso a todo momento no noticiário, tem sempre alguém numa situação subalterna, sendo humilhado, espizinhado, discriminado, e ninguém é preso, ninguém tem 2 minutos de escândalo, mas no dia seguinte a gente vê uma situação dessa a se repetir. E isso se deve, no meu entender, à permanência, à cristalização dessa narrativa que referenda esta visão excludente. E para superar isso, nós precisamos rever a história que é ensinada. E rever a história que é ensinada é pensar numa história que tenha sentido para esse jovem. Não por acaso, uma série de... em alguns países, os currículos de história eles têm buscado se concentrar, especialmente os currículos do ensino médio, na história contemporânea, na história do tempo presente, história que permita ao aluno se perceber, se identificar na narrativa e se sensibilizar com ela, né? Porque é muito difícil para esse jovem hoje se conectar com um tempo muito distante, né? Então, por isso que eu penso que sem nós revermos essa matriz, esse parâmetro de memória, essa ligação entre memória e história que vem pautando a trajetória da disciplina no Brasil, e sem pensar que história pode fazer sentido para crianças, adolescentes inseridos na educação básica, nós temos ainda um desafio a cumprir. E, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, por poder estar aqui pensando, aprendendo, refletindo com vocês sobre um tema tão importante